Exaltado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso, irmão, nós estarmos sendo expostos a essa palavra de Deus que salva, que cura, que transforma, que tira o homem do charco do lodo, do lamaçal do pecado e faz dele uma nova criatura. Glória a Deus. Queria ler somente um versículo aqui que se encontra, texto muito conhecido, 2 Crônicas 7,14. Diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, nós encontramos nesse versículo aqui elementos substanciais para salvar a nossa vida. Glória a Deus. Aqui, esse texto aqui retrata que Deus, ele apareceu a Salomão, ele veio até Salomão e ali trouxe uma mensagem de despertamento, mas também uma mensagem de esperança para o povo. E o texto aqui diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Glória a Deus. Aqui nós temos o primeiro elemento para nós recebermos a vitória e a salvação da parte de Deus. O homem precisa se humilhar. O homem, na sua arrogância, na sua prepotência, ele está indo, caminhando a passos largos para a perdição eterna. E ele precisa dar meia volta, ele precisa se humilhar diante de Deus, reconhecer os seus pecados, saber que o homem ele é pó e cinza. E aqui o segundo elemento nesse texto diz assim: ele tem que orar e buscar a minha face. O que é orar? Orar é falar com Deus, que você possa, nesse momento, falar com o Senhor. Falar, é só você verbalizar, é só você entregar a sua mente para o Senhor e dizer: Senhor, eu te recebo, eu quero buscar a tua face, eu me arrependo dos meus pecados. E aqui o texto diz assim: e se converter dos seus maus caminhos. Amados, para nós recebermos a salvação, nós precisamos nos converter dos maus caminhos. Quer se converter dos maus caminhos? É abandonar o pecado, abandonar aquilo que é degradante, aquilo que é contrário à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Será que hoje, nessa tarde, você está disposto a renunciar ao mal, renunciar ao pecado e abraçar a salvação em Cristo Jesus? Aqui o texto diz que o homem precisa se converter dos seus maus caminhos, abandonar o mal, o pecado, como já foi explanado aqui, que só existem dois caminhos: um caminho largo que leva o homem para a perdição eterna, mas existe um caminho estreito, e esse caminho estreito é um caminho de renúncia. Esse caminho leva o homem para a salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque bem como falou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você desfrutar do pecado, desfrutar de tudo aquilo que o mundo está te oferecendo e um dia se deparar com a perdição eterna? Então nessa tarde é tarde de arrependimento. Aqui o texto diz: se o povo se humilhar, se o povo buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí é que Deus ele faz uma promessa. Aqui diz o texto: eu ouvirei do céu. O Senhor ele não está longe de nós, o Senhor está perto de cada um de nós. Mas o que Ele quer de nós? Ele quer o arrependimento, Ele quer que a gente abandone os maus caminhos. E aqui o texto diz que Ele ouvirá do céu. Aleluia. Amados, eu não sei qual é a grande necessidade da tua alma,
nessa tarde, mas eu quero dizer, a maior necessidade da tua alma é a salvação da sua alma, e essa salvação, ela só está em Cristo Jesus. O segundo elemento da bênção de Deus, ele diz assim: e perdoarei os seus pecados. Deus, ele quer perdoar os seus pecados. A Bíblia diz: se o homem abandonar o pecado e receber a Cristo, ele recebe a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela quer te alcançar nessa tarde. Aqui diz o texto: perdoarei os seus pecados. E o terceiro elemento, ele diz: e sararei a sua terra. Aleluia. Deus, ele tem cura para a sua alma. Aleluia. Existe uma chaga maligna que tem acometido a humanidade, a alma do ser humano, que é o pecado. O pecado, ele é uma chaga maligna que destrói o homem, que rouba a paz do homem e que, infelizmente, se o homem não se arrepender, levará o homem para a perdição eterna. Mas aqui Deus está dizendo que Ele é a cura, Ele é a solução, Ele é a saída para a tua vida. Jesus, Ele pagou o alto preço na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. E aqui o texto diz: se o homem se arrepender, se humilhar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, ele diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Jesus, ele tem perdão para a tua alma nessa tarde. Basta que você se arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus, ele é o nosso Salvador. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca nós confessamos a Jesus para a salvação. Amados, só existem dois caminhos: o caminho que leva o homem para a destruição, a perdição e a danação eterna, mas existe o caminho que leva o homem para a salvação e para a vida eterna, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Não são todos os caminhos que levam o homem para Deus ou para o céu, mas só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E se nessa tarde você sente a necessidade do seu coração de entregar a sua vida para Jesus, nós estamos aqui para orar em seu favor. Nós não perdoamos os pecados, quem perdoa o pecado é Deus, mas a Bíblia diz que o homem precisa se arrepender, o homem precisa receber a Cristo como Salvador para ter a vida eterna, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca nós fazemos a confissão para a salvação. Jesus, ele diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que me negar será negado também naquele grande dia. E nessa tarde você está tendo a oportunidade de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo o grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos perdoar e nos dar a vida eterna. E se nessa tarde você sente essa necessidade na sua alma, nós estamos aqui para orar em seu favor. Glória a Deus. E se não tem, nosso convite fica de pé. Rua 1º de Maio, 641, aqui em Bom Sucesso. Glória a Deus. Logo mais, às 17 horas, teremos o nosso culto. Você é o nosso convidado. Glória a Deus. Vá ali, tire um tempinho, 1 horinha, 2 horinhas ali, para buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Lembre-se, meu amigo, que a maior necessidade da sua alma é a salvação da sua alma. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Glória a Deus. Se não tem, nós queremos agradecer. Vamos contar aqui o irmão Gideão. Ele vai orar, finalizando esse trabalho para a glória de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Quero saudar a igreja do pastor. Amém. Graças a Deus por mais uma tarde, mais oportunidade que o Senhor nos tem nos concedido
para que nós possamos pregar o Evangelho dele, sair de nossas casas. Nós sabemos que é um domingo, é cansativo, mas estamos fazendo a obra do Senhor, porque é a ordenança dele, que foi pregada em Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15. Louvado seja Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Glória a Jesus. Agradeço por mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça te dou, meu Cristo, por mais uma tarde que o Senhor nos tem nos concedido, meu Pai, aleluia. Pai Santo, oh meu Deus, muito obrigado por esta tarde, por pregar a Tua palavra, Senhor, e que também nos abençoe os ouvintes também, meu Deus, por mais outra oportunidade, meu Deus, que possa, meu Deus, que o Senhor possa tocar no coração deles e ouvir a Tua palavra e aceitá-lo a Ti. Pai Santo, Pai Justo, no nome de Teu Filho, no nome de Jesus Cristo, que eu te peço, ó Deus bendito e santo, leva-nos em paz para os nossos lares, e à noite, meu Deus, é o grande culto, meu Deus, aleluia, para nós enaltecer e agradecer a Ti, meu Pai, no nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, meu Deus, amém. Amém.